Durante grande parte da modernidade acreditou-se que o mundo avançava como uma construção sólida, sustentada por estruturas estáveis e por uma confiança quase inabalável no progresso. A sociedade organizava-se em torno de instituições firmes, o Estado-nação regulava a vida coletiva, a família estruturava afetos e papéis sociais, o trabalho oferecia identidade e segurança, a escola transmitia saberes que prometiam ascensão e reconhecimento. A existência parecia seguir trilhos relativamente previsíveis. Havia conflitos, desigualdades e tensões, mas havia também referências claras. O futuro era imaginado como continuação ordenada do presente. A essa configuração histórica e cultural, Zygmunt Bauman chamou de modernidade sólida. A solidez implicava permanência. As formas sociais eram pensadas para durar. O emprego era concebido como carreira linear, o compromisso afetivo como projeto de vida, a pertença nacional como identidade estável. O indivíduo encontrava seu lugar dentro de molduras coletivas que delimitavam expectativas e ofereciam sentido. A segurança era o valor central. Buscava-se reduzir a ambivalência, domesticar o imprevisível, organizar o mundo segundo critérios racionais. O ideal era transformar o caos em ordem, o acaso em planejamento, a incerteza em cálculo. Mesmo quando essa promessa não se realizava plenamente, ela orientava a imaginação social. No entanto, as mesmas forças que consolidaram essa solidez começaram gradualmente a corroê-la. A globalização intensificou fluxos de capital, informação e pessoas, enfraquecendo fronteiras antes rígidas. A revolução tecnológica acelerou o ritmo da vida, encurtando distâncias e comprimindo o tempo. O mercado ganhou centralidade e passou a reorganizar prioridades. As instituições perderam parte de sua capacidade de oferecer estabilidade. O que antes parecia firme começou a mostrar sinais de desgaste. O edifício moderno não desabou de uma vez, ele se dissolveu lentamente. Bauman descreve essa transformação como passagem da modernidade sólida para a modernidade líquida. A metáfora da liquidez é reveladora. Líquidos não mantêm forma própria, adaptam-se ao recipiente, escorrem, mudam de direção com facilidade. Na sociedade contemporânea, as estruturas sociais tornaram-se flexíveis, transitórias, instáveis. O trabalho deixou de ser garantia duradoura e tornou-se precário e intermitente. O Estado perdeu parte de seu controle diante de forças globais. As relações afetivas passaram a ser marcadas pela fragilidade e pela reversibilidade. Nada é feito para durar, tudo parece provisório. Se antes o indivíduo encontrava identidade em papéis relativamente fixos, agora precisa construí-la e reconstruí-la continuamente. A identidade deixa de ser herança e torna-se tarefa. A responsabilidade pelo sucesso ou fracasso é deslocada do coletivo para o indivíduo. Problemas estruturais passam a ser interpretados como falhas pessoais. A liberdade de escolher amplia possibilidades, mas também amplia a angústia. Escolher torna-se obrigação permanente. Não há trilhos definidos, há caminhos múltiplos e incertos. Nada é como antes expressa essa ruptura profunda na experiência social. A frase carrega uma tonalidade de nostalgia, mas também de perplexidade. O desaparecimento das referências fixas gera sensação de desorientação. O futuro já não é promessa segura de progresso, é território imprevisível. O longo prazo perde força diante da urgência do presente. Projetos de vida tornam-se curtos, revisáveis, adaptáveis. A estabilidade, antes horizonte desejável, converte-se em exceção. A liquidez não significa ausência de poder ou de estrutura, mas mudança na forma como eles operam. O controle torna-se mais difuso, menos visível, mais internalizado. O indivíduo aprende a gerir a si mesmo como se fosse empresa. Investe em sua própria imagem, atualiza competências, monitora desempenho. A lógica do mercado infiltra-se na vida cotidiana. Pessoas passam a ser avaliadas segundo critérios de utilidade, visibilidade e desempenho. A existência transforma-se em projeto de autopromoção. Essa condição produz um tipo específico de medo. Não é mais o temor concentrado na escassez material, mas o medo de tornar-se irrelevante, descartável, invisível. A exclusão substitui a pobreza como ameaça central. Em uma sociedade que valoriza mobilidade e atualização constante, ficar parado significa risco de obsolescência. A ansiedade torna-se difusa, espalhando-se como atmosfera permanente. É o medo líquido, sem objeto definido, mas sempre presente. Ao mesmo tempo, a liquidez oferece possibilidades inéditas. A rigidez da modernidade sólida limitava escolhas e fixava destinos. A fluidez contemporânea amplia horizontes e permite experimentação. No entanto, essa liberdade é ambivalente. Ela não vem acompanhada de garantias. Cada indivíduo deve traçar seu caminho em meio à incerteza. A autonomia torna-se carga pesada. A ausência de amarras pode significar também ausência de apoio. As relações sociais refletem essa transformação. Vínculos tornam-se mais frágeis, mais reversíveis.
A conexão substitui o compromisso duradouro. A lógica do consumo infiltra-se nos afetos. O que não satisfaz pode ser substituído. A durabilidade parece onerosa. A leveza do descartável parece sedutora. Contudo, essa leveza produz instabilidade emocional. Se tudo pode dissolver-se rapidamente, investir profundamente torna-se arriscado. O tempo também se altera. Vive-se sob a pressão da atualização contínua. Tendências surgem e desaparecem com velocidade. O presente domina a experiência, comprimindo passado e futuro. A memória perde força como referência, e o planejamento de longo prazo perde sentido diante de mudanças constantes. A vida torna-se sucessão de episódios, mais do que narrativa contínua. Diante desse cenário, surgem reações defensivas. A insegurança pode gerar desejo de retorno a formas rígidas, a promessas de ordem simples e certezas claras. O outro pode ser percebido como ameaça em um mundo já instável. A fluidez, embora amplie possibilidades, também intensifica o sentimento de vulnerabilidade. A busca por segurança reaparece como um anseio recorrente, mesmo quando as condições que a sustentavam já não existem. A transição descrita por Bauman não representa simples decadência, mas reconfiguração profunda da vida social. A modernidade líquida redefine a maneira como se trabalha, se ama, se pertence e se projeta o futuro. Se antes a pergunta central era sobre encontrar um lugar estável no mundo, agora é sobre manter-se em movimento sem perder-se. Nada é como antes porque as formas que estruturavam a experiência humana tornaram-se instáveis, mutáveis, fluídas. E é nesse mundo onde as estruturas se dissolvem e as identidades se reinventam continuamente que a transformação deixa de ser apenas institucional e passa a tocar o núcleo da vida íntima. A liquidez não permanece no plano das grandes mudanças históricas, ela infiltra-se nas relações, nos afetos e na própria construção do eu, preparando o terreno para compreender como o amor, a pertença e a identidade se reorganizam em um cenário onde tudo parece provisório. Se na passagem da modernidade sólida para a líquida as estruturas coletivas se tornaram instáveis, é nas relações humanas que essa transformação revela sua face mais sensível. A liquidez não permanece apenas no plano das instituições, ela penetra o território íntimo, moldando a maneira como amamos, nos vinculamos e compreendemos a nós mesmos. O que antes era sustentado por expectativas duradouras agora se desenvolve sob a lógica da reversibilidade. Amar, pertencer e construir identidade tornam-se experiências atravessadas pela incerteza. Bauman descreve esse cenário como o tempo do amor líquido. Não se trata da ausência de afeto, mas de sua fragilidade estrutural. Em um mundo que valoriza mobilidade e leveza, vínculos muito sólidos podem parecer pesados. Relações passam a ser avaliadas segundo critérios de satisfação imediata e possibilidade de saída rápida. A permanência já não é pressuposto, é escolha constantemente reavaliada. O compromisso, que antes simbolizava segurança, pode ser percebido como limitação. Assim, as relações são vividas com intensidade, mas também com cautela. A tecnologia amplia essa dinâmica. Conectar-se tornou-se simples, rápido e acessível. Contudo, a facilidade de conexão não garante profundidade de vínculo. Ao contrário, pode reforçar a lógica do descarte. Se há sempre novas possibilidades disponíveis, investir profundamente em uma relação torna-se arriscado. A alternativa constante enfraquece a decisão. A promessa implícita de substituição reduz a tolerância ao conflito e à imperfeição. O outro é desejado enquanto satisfaz, quando frustra, pode ser trocado. Essa lógica, profundamente marcada pela cultura do consumo, transforma pessoas em experiências. Relações passam a ser vividas como projetos temporários, avaliados por sua capacidade de proporcionar prazer e reconhecimento. A durabilidade, antissinal de sucesso afetivo, já não é necessariamente ideal. A leveza do vínculo oferece sensação de liberdade, mas também gera insegurança. Se tudo é reversível, nada é totalmente confiável. A ambivalência é constante. Deseja-se proximidade, mas teme-se dependência. Busca-se segurança emocional, mas evita-se o risco de aprisionamento. A liberdade individual, celebrada como conquista, torna-se também obstáculo à construção de laços profundos. Amar, nesse contexto, implica negociar permanentemente entre autonomia e entrega. O medo de perder a si mesmo pode impedir o investimento necessário para criar intimidade verdadeira. Ao mesmo tempo, a identidade pessoal torna-se projeto incessante. Se antes era moldada por pertencimentos relativamente estáveis, agora deve ser construída, apresentada e atualizada continuamente. O indivíduo aprende a narrar a si mesmo, a gerir sua imagem, a adaptar-se às expectativas variáveis do meio social. A identidade deixa de ser destino e torna-se tarefa interminável. Essa tarefa é estimulada por uma cultura que valoriza visibilidade e diferenciação. As redes sociais intensificam essa dinâmica. O eu torna-se vitrine. Cada gesto, opinião ou experiência pode ser compartilhado e avaliado.
A aprovação alheia transforma-se em medida simbólica de valor. O reconhecimento, antes ancorado em vínculos duradouros, passa a depender de respostas imediatas. O sujeito aprende a performar versões de si mesmo, ajustando-as conforme o público e o contexto. A autenticidade mistura-se com estratégia. Nesse cenário, a insegurança não desaparece, ela se desloca. Se na modernidade sólida temia-se a exclusão por falta de recursos materiais, agora teme-se a invisibilidade social. Não ser visto, não ser curtido, não ser lembrado pode significar perda de relevância. A identidade depende de constante reafirmação. O silêncio digital pode ser interpretado como apagamento simbólico. Assim, a vida íntima torna-se também espaço de exposição calculada. A comunidade, por sua vez, sofre redefinição. As formas tradicionais de pertencimento enfraquecem, e surgem agrupamentos mais fluidos, baseados em interesses compartilhados e afinidades momentâneas. Essas comunidades são facilmente formadas e dissolvidas. A pertença é voluntária, mas também instável. A facilidade de entrada é acompanhada pela facilidade de saída. O laço comunitário torna-se menos obrigação e mais escolha circunstancial. Essa fluidez pode ampliar diversidade e pluralidade, mas também pode intensificar polarizações. Quando o pertencimento é construído por afinidade imediata, tende-se a evitar o confronto com a diferença. A convivência com o diverso, que antes era mediada por instituições mais estáveis, torna-se opcional. Escorrem-se bolhas confortáveis. O estranho pode ser percebido como ameaça em um mundo onde a estabilidade já é escassa. A solidão emerge como paradoxo dessa hiperconectividade. Nunca foi tão fácil comunicar-se, e nunca a sensação de isolamento foi tão difundida. A multiplicidade de contatos não substitui a profundidade do vínculo. A conexão constante pode ocultar a ausência de intimidade. O indivíduo circula por redes amplas, mas sente dificuldade em estabelecer laços duradouros. A liquidez das relações produz proximidade superficial e distância emocional. Ao mesmo tempo, a busca por pertencimento não desaparece. Pelo contrário, torna-se mais intensa. Em um cenário de incerteza, deseja-se reconhecimento e acolhimento. No entanto, a lógica dominante privilegia flexibilidade e mobilidade. Permanecer exige esforço contra a corrente. Criar vínculos sólidos em ambiente líquido implica assumir riscos que muitos hesitam em correr. A proteção contra a dor pode resultar em empobrecimento afetivo. A tensão entre liberdade e segurança atravessa toda a experiência relacional contemporânea. A liberdade oferece autonomia, mas reduz garantias. A segurança oferece estabilidade, mas limita possibilidades. A modernidade líquida não elimina essa tensão, ela a torna permanente e mais visível. Cada escolha afetiva carrega cálculo implícito entre investimento e reversibilidade. Amar torna-se exercício de equilíbrio instável. A identidade, nesse contexto, não é apenas construída, é constantemente comparada. A exposição contínua à vida alheia intensifica avaliações e expectativas. O sucesso do outro pode ser interpretado como medida da própria insuficiência. A comparação permanente alimenta a ansiedade e competitividade. O eu precisa não apenas existir, mas destacar-se. A singularidade torna-se exigência social. Contudo, apesar de toda a fluidez, persiste o desejo por profundidade. A experiência humana continua marcada pela necessidade de reconhecimento genuíno e vínculo significativo. A liquidez altera as condições de possibilidade do amor e da identidade, mas não elimina sua importância. O desafio reside em construir laços em terreno instável, cultivar intimidade em meio à reversibilidade e afirmar identidade sem transformá-la exclusivamente em produto. Assim, a modernidade líquida redefine a gramática das relações. Amar deixa de ser compromisso inevitável e torna-se escolha vulnerável. Pertencer deixa de ser herança e torna-se adesão provisória. Ser deixa de ser estado relativamente fixo e torna-se processo contínuo. A experiência íntima reflete, em escala reduzida, as transformações estruturais que dissolveram a solidez institucional. E é justamente dessa redefinição do vínculo e da identidade que emergem implicações mais amplas. Quando o indivíduo se torna gestor de si mesmo e as relações assumem lógica de consumo, a política, a economia e a própria ideia de cidadania também se transformam. A liquidez que reorganiza o amor e o eu estende-se ao campo coletivo, preparando o cenário para compreender como o consumo, o poder e o medo passam a estruturar a vida comum em um mundo onde nada permanece como antes. Se a liquidez reconfigura as relações íntimas e a construção da identidade, ela também transforma profundamente a esfera coletiva. A política, o consumo e a própria noção de cidadania passam a operar sob a lógica da fluidez. O indivíduo que aprende a gerir a si mesmo como projeto pessoal encontra uma sociedade que o interpela menos como cidadão e mais como consumidor. A passagem é sutil, mas decisiva. A pertença deixa de ser principalmente política e torna-se cada vez mais mercadológica. Na modernidade sólida,
A identidade coletiva era estruturada em torno do Estado-nação e de projetos comuns relativamente estáveis. Havia conflitos e disputas, mas também narrativas compartilhadas de futuro. A política era concebida como espaço de deliberação e decisão sobre o destino comum. Na modernidade líquida, essa centralidade enfraquece. O poder torna-se mais difuso, atravessado por forças econômicas globais que escapam ao controle das instituições tradicionais. A política permanece local, enquanto muitos dos problemas são globais. Essa dissociação gera frustração. Espera-se que governos resolvam questões que ultrapassam suas capacidades efetivas. A confiança nas instituições diminui. A sensação de impotência política cresce. Quando as estruturas parecem incapazes de oferecer segurança, o medo encontra terreno fértil. O discurso público passa a ser permeado por promessas de proteção rápida, soluções simples para problemas complexos. A busca por segurança reaparece como anseio central em um mundo que já não oferece garantias estáveis. Ao mesmo tempo, o mercado ocupa espaço simbólico crescente. O consumo deixa de ser apenas atividade econômica e transforma-se em forma de expressão identitária. Escolher produtos torna-se modo de afirmar pertencimento, estilo e valor. O indivíduo é encorajado a construir-se por meio de aquisições e experiências compradas. A felicidade associa-se à capacidade de consumir. Aqueles que não conseguem participar plenamente desse circuito são percebidos como falhos ou invisíveis. A lógica do consumo introduz uma cultura de descartabilidade que não se limita aos objetos. Mercadorias são produzidas para tornar-se rapidamente obsoletas, estimulando renovação constante. Essa lógica infiltra-se na percepção das próprias pessoas. Competências precisam ser atualizadas sem cessar, relações podem ser substituídas, identidades são reformuladas. O novo é valorizado não por sua qualidade intrínseca, mas por sua diferença em relação ao anterior. Permanecer o mesmo pode ser interpretado como estagnação. Nessa dinâmica, o indivíduo torna-se simultaneamente consumidor e produto. Ele consome experiências e também oferece a si mesmo como mercadoria simbólica no mercado social. Sua imagem, suas habilidades e sua rede de contatos são recursos que devem ser geridos estrategicamente. O valor pessoal passa a ser medido por visibilidade e desempenho. A linha que separa a autenticidade e a autopromoção torna-se tênue. O medo líquido, já presente na esfera íntima, adquire dimensão política. Não é medo direcionado a um perigo específico, mas sensação difusa de vulnerabilidade. A instabilidade do trabalho, a fragilidade dos vínculos e a volatilidade econômica alimentam insegurança generalizada. Em vez de solidariedade ampliada, muitas vezes surge competição intensificada. O outro pode ser percebido como rival por oportunidades escassas. A insegurança individual transforma-se em ansiedade coletiva. Essa atmosfera favorece respostas defensivas. A construção de fronteiras, físicas ou simbólicas, apresenta-se como tentativa de restaurar controle. Promessas de ordem clara e identidade definida tornam-se sedutoras. No entanto, tais promessas frequentemente simplificam problemas estruturais complexos. A liquidez, que resulta de processos globais amplos, não pode ser revertida apenas por decisões locais isoladas. Ainda assim, a esperança de retorno a uma solidez perdida exerce forte apelo emocional. A democracia, nesse contexto, enfrenta tensão particular. Sua vitalidade depende de participação, diálogo e confiança. Porém, a fragmentação social e a lógica imediatista dificultam compromissos duradouros. A política tende a assumir formato espetacular, orientado por impacto rápido e visibilidade instantânea. O debate público pode ser reduzido a polarizações simplificadoras. A complexidade é sacrificada em favor da velocidade. Contudo, a liquidez não elimina a possibilidade de responsabilidade ética. Bauman insiste que, mesmo em mundo fluido, a responsabilidade pelo outro permanece inescapável. A ausência de estruturas rígidas não dispensa o compromisso moral, ao contrário, torna-o mais necessário. Se não há garantias externas que sustentem o cuidado, ele deve emergir da consciência da interdependência humana. A fragilidade compartilhada pode ser ponto de partida para nova forma de solidariedade. A educação, nesse cenário, adquire papel crucial. Não apenas como transmissão de competências técnicas, mas como formação para a convivência em mundo incerto. Aprender a lidar com ambivalência, a dialogar com diferença e a assumir responsabilidade torna-se condição para enfrentar a liquidez sem sucumbir ao medo. A ética deixa de ser código fixo e transforma-se em prática contínua de atenção ao outro. Viver em modernidade líquida implica aceitar que a mudança é permanente. A tentativa de recuperar completamente a solidez pode resultar em frustração ou autoritarismo. O desafio não é congelar o fluxo, mas aprender a navegar nele sem perder referências éticas. Isso exige reconstruir vínculos não como prisões, mas como compromissos escolhidos. Exige compreender que liberdade e segurança não são polos excludentes,
mas dimensões que precisam ser equilibradas. Nada é como antes porque as formas que organizavam a vida coletiva tornaram-se instáveis. Contudo, a consciência dessa transformação abre espaço para reflexão crítica. Se o indivíduo é convocado a reinventar-se constantemente, pode também reinventar a maneira como se relaciona com os outros e com a esfera pública. A liquidez não determina automaticamente superficialidade, ela cria condições desafiadoras que exigem novas respostas. Assim, a modernidade líquida revela tanto fragilidades quanto possibilidades. Ela expõe a vulnerabilidade das estruturas tradicionais, mas também amplia horizontes de escolha. Entre o medo e a liberdade, entre a instabilidade e a reinvenção, desenha-se o cenário contemporâneo. O futuro não é promessa garantida, mas campo aberto. Viver eticamente nesse contexto significa reconhecer a fluidez sem abdicar do compromisso, aceitar a incerteza sem abandonar a responsabilidade. Se nas páginas anteriores acompanhamos a dissolução das estruturas sólidas, a transformação das relações e a reconfiguração da esfera pública, resta compreender que a condição líquida não é episódio passageiro, mas traço constitutivo do presente. Nada é como antes, e talvez nunca volte a ser. O desafio que permanece é aprender a construir sentido, vínculo e responsabilidade em meio ao fluxo contínuo que define nosso tempo.